como navegar aneurismas cerebrais de colo largo. Existem algumas técnicas e armadilhas muito importantes que você precisa dominar. Os aneurismas de colo largo continuam sendo um dos maiores desafios da neuroradiologia intervencionista. E não é apenas sobre preencher o saco aneurismático, é sobre preservar os ramos e evitar a protrusão de cóios e manter a segurança do vaso portador do aneurisma. Hoje vamos falar de técnica, estratégia e principalmente das armadilhas mais comuns nesses casos que eu tenho certeza que você vai enfrentar no seu dia a dia. Olá, eu sou o Dr. Igor Pagiolo, eu sou médico especialista em neuroradiologia intervencionista. E aqui no canal você encontra técnicas avançadas, decisões estratégicas e o que realmente importa no campo da neuroradiologia intervencionista. Olha só, nós chamamos aqueles aneurismas de colo largo, aquele normalmente com colo maior que 4 milímetros, ou até uma definição até um pouco melhor, relação do domo e colo menor do que 2. Então, isso é o que nós chamamos desses aneurismas de colo largo. E esses aneurismas, eles mudam completamente a lógica do tratamento endovascular, porque o risco não é só não ocluir, é comprometer o vaso adjacente ou um ramo crítico e até o ramo que porta o aneurisma. Esse que é o grande desafio desses aneurismas de colo largo. E qual que é a avaliação pré-procedimento, que é onde tudo começa? Entender a anatomia antes de tocar no microcateter. O primeiro erro comum é subestimar a análise anatômica. Em aneurismas de colo largo, você precisa responder claramente onde exatamente começa e onde termina o colo. E além disso, existem ramos emergindo do colo ou do saco do aneurisma, você precisa identificar isso muito bem. Qual é o ângulo real entre o vaso portador e o aneurisma? Então, tudo isso você precisa identificar muito bem. E o papel da angiografia rotacional 3D. A reconstrução 3D não é luxo, ela é ferramenta essencial e obrigatória nesse tipo de caso. Ela define a estratégia de navegação, define também a necessidade de proteção do colo e de ramos adjacentes com, às vezes, um balão, e se o aneurisma é candidato a um coiling simples, um coiling assistido ou uma reconstrução com stent ou até um diversor de fluxo. Então, tudo isso vai ser definido com aquisição rotacional. E eu já falei para vocês aqui algumas vezes no canal que já houve casos que eu falei, eu não vou realizar essa angiografia porque não tem 3D nesse aparelho. Eu vou esperar às vezes consertar o aparelho ou encaminhar para um outro hospital que tenha aquisição rotacional. É quase que inadmissível hoje, em 2026, a gente realizar uma angiografia sem aquisição rotacional. É ela que nos dá a definição anatômica que nós precisamos. E as técnicas de navegação e proteção do colo. Primeira coisa importante, microcateterização do saco aneurismático. A navegação ela deve ser feita com um microcateter bem moldado, respeitando o eixo natural do aneurisma e da artéria. Isso é um detalhe muito importante. Muitas vezes nós moldamos a ponta do microcateter com, às vezes, um soprador. Você vai ver isso no dia a dia. Isso já foi apresentado em congressos, principalmente quem começou a utilizar muito isso foi o professor René Sapon-Jessen na Alemanha, e muitos outros fazem isso. Mário Psicodil já demonstrou isso em alguns vídeos também que ele posta, falando sobre como você deve formar, conseguir fazer a ponta do microcateter se adaptar exatamente a esse eixo entre a artéria e o aneurisma. E em colos largos, você deve pensar que entrar mal posicionado significa a instabilidade desde o acesso com o microcateter até o primeiro coil, a primeira mola. Então você precisa ter um posicionamento muito bom. E o Balloon Assisted Coiling, a remodeling technique criada pelo professor Jacques Morel lá no início da década de 90, ela é uma das estratégias mais utilizadas, principalmente naqueles casos de aneurismas rotos, mas também pode ser utilizado nos aneurismas não rotos, quando você quer fazer um Balloon Assisted Coiling, um remodeling technique, e depois passar um stent. Você pode fazer isso com esses balões que nós temos de duplo lumen, são alguns que são possível de utilizar, e com alguns stents específicos também. Nós vamos fazer vídeos sobre isso também aqui no canal. E o balão, ele insuflado temporariamente no vaso, ele vai nos dar essa segurança de conseguir preservar o vaso portador do aneurisma. Ele funciona como uma parede artificial
durante a liberação da mola do coil e é uma excelente opção quando há ramos próximos ao colo. E um detalhe técnico muito importante, você tem que lembrar, existem balões complacentes e hipercomplacentes. Você deve saber quais são esses tipos e você precisa ter esse domínio dos devices, sabendo entre um balão hipercomplacente, balão extracomplacente, hipercomplacente, são os nomes que você pode ter, e o balão complacente. Os extracomplacentes ou hipercomplacentes, eles nos auxiliam muito a proteger esses ramos que podem surgir próximos e nesses aneurismas de colo largo. Então você deve também saber selecionar melhor os seus materiais para que você consiga fazer um balloon assisted coil da forma adequada. E uma armadilha clássica, insuflar demais pode comprometer fluxo distal ou causar dissecção. Então você tem que ter uma ideia muito importante de eu preciso insuflar para que eu consiga manter a mola dentro do aneurisma, proteger os vasos que estão próximos e também evitar um fluxo distal ou até uma dissecção que pode acontecer nesses casos. E o Stent Assisted Coiling, ele é indicado quando o colo ele é muito largo ou a incorporação de ramos, e o stent cria uma estrutura permanente para conter os coils. Os pontos críticos principais, a escolha correta do tamanho e da força radial do stent. Então você precisa saber se é um braided, se é um stent laser cut, se é um flow diverter. Tudo isso você precisa saber também escolher qual vai ser a melhor opção para cada caso, para cada paciente, e vai depender muito da anatomia que você viu na aquisição rotacional que nós começamos. O primeiro passo mais importante é você conseguir identificar muito bem a anatomia, saber o que você vai pensar de estratégia para cada um dos seus pacientes. Então, a aquisição rotacional é o ponto inicial, o ponto-chave para que você consiga escolher e saber cada um dos devices, balão complacente, hipercomplacente, stent ou não, stent laser cut, braided, flow diverter, e tudo você precisa saber dos devices e conhecer muito bem. E a navegação cuidadosa para não deslocar o microcateter que já está posicionado. E muitas vezes, às vezes você está passando algumas molas, alguns coils, e o microcateter começa a sair, você tem que tomar um cuidado muito grande, que muitas vezes é difícil reentrar nesse aneurisma. Então você tem que ter já um manejo muito bem de quando você passa a mola, quando você tem que tirar um pouco da tensão ou dar um pouco mais de tensão no microcateter. E o gerenciamento rigoroso da dupla de agregação, principalmente naqueles pacientes que você vai utilizar stent. Então você precisa saber também isso. E existem algumas possibilidades, como a técnica do Y, stent Y. É útil principalmente naqueles aneurismas de bifurcação complexo, como o topo da artéria basilar, bifurcação da artéria cerebral média. Essas são localidades que pode ser utilizada essa técnica em Y. E às vezes você pode usar stent laser cut, stent braided para fazer isso também, mas hoje damos preferência para o laser cut, que é uma facilidade muito grande e é uma técnica exigente e aumenta a carga metálica, mas pode ser a única forma de preservar ambos os ramos, seja aqueles aneurismas do topo da artéria basilar, aqueles aneurismas da bifurcação da artéria cerebral média e também alguns aneurismas do complexo comunicante anterior. Então, sempre que você encontrar aneurismas nessas localidades, às vezes a técnica em Y, de stent Y, pode te ajudar muito nesse tipo de situação. E o flow diverter? Quando o colo é praticamente o próprio vaso, aqui a lógica muda. Nós não tratamos o aneurisma, nós tratamos o vaso. E armadilhas muito importantes. Não é uma solução imediata para os aneurismas rotos. Então nós nem pensamos como uma primeira estratégia a colocação dos stents flow diverters nesse tipo de caso, nos aneurismas rotos, porque nós precisamos de também dupla antiagregação nesse tipo de caso. E há um risco de oclusão de ramos perfurantes. Então tudo isso tem que ser muito bem avaliado e a discussão com os familiares também. E a necessidade, como eu já disse, da dupla antiagregação plaquetária deve ser rigorosamente controlada se você vai pensar em utilizar um stent redirecionador de fluxo nesse tipo de caso. E algumas armadilhas técnicas mais comuns. Protrusão de coils. O erro mais temido e pode ocorrer por um coil inadequado para o volume real do saco. Então, às vezes, você coloca um coil maior do que você esperaria. E hoje nós temos alguns serviços que nos ajudam, alguns softwares que nos auxiliam a tentar
nos predizer qual vai ser o tamanho ideal dos devices que nós vamos colocar, uma falta de proteção adequada do colo, então isso também pode levar, e também uma instabilidade do microcateter. Por isso que você precisa entender todos esses pontos quando você vai fazer um tratamento desse tipo. Sempre observe o coil antes da liberação final. Então, às vezes você está na dúvida, faz um novo controle antes de destacar o coil, porque depois que você destacou, aí já vai ter um problema que você vai precisar resolver de uma outra forma e não só retirar o coil. E o comprometimento de ramos. Em colos largos, ramos não são exceção, são a regra. Sempre vai ter um ramo ali. E a falha geralmente está na análise prévia e não na execução. Às vezes você não conseguiu interpretar que havia um ramo ali. E aí pode ser um grande problema para você. E o tromboembolismo? Mais metal, mais risco trombótico. Isso exige sempre boa antiagregação. Por isso, você deve pensar nos nossos pacientes. Eu vou usar, por exemplo, um AS e um clopidogrel. Se o paciente tem resistência, vou trocar esse para a utilização do Brilinta ou do Prasugrel, Brilinta, o Ticagrelor ou Prasugrel, o Efient. Então, esses dois são mais necessários. Você não pode fazer a dosagem se o paciente é resistente ou não ao clopidogrel. E uma irrigação também muito adequada. Uma atenção constante à angiografia de controle. Será que está começando a formar alguma agregação plaquetária próxima ao colo? Será que a mola está herniando para um ramo desse colo largo? Tudo isso você precisa avaliar muito bem com as angiografias de controle do seu tratamento. E subestimar a complexidade. O maior erro é achar que o aneurisma de colo largo é só um aneurisma um pouco mais difícil. Ele exige planejamento diferente, técnica diferente e muitas vezes estratégia híbrida para você conseguir tratar. E a tomada de decisão tem que ser uma técnica certa para o aneurisma certo. Não existe uma técnica universal. Existe a técnica adequada para aquela anatomia, naquele paciente, naquele contexto clínico. E às vezes, menos é mais. Em outras, a reconstrução do vaso é a única saída segura do ponto de vista endovascular. Para você entender, navegar os aneurismas de colo largo é um exercício de planejamento, precisão e, mais importante, humildade técnica. Tudo isso, quando bem conduzidos, os resultados são excelentes, mas quando subestimados, as complicações aparecem rápido. Então fique muito atento quando você estiver encarando, entenda muito bem a anatomia para você conseguir retirar a melhor técnica para o seu paciente. E se você quer se tornar um especialista em NRI e dominar esse tipo de decisão complexa, eu preparei uma aula completa com um passo a passo estruturado. O link está na descrição desse vídeo. E esse é o tipo de conhecimento que separa aquela execução técnica de estratégia intervencionista. Espero vocês no próximo vídeo. Não deixe de clicar no curtir e encaminhar para quem gosta também dessa área da neuroradiologia intervencionista para que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Um grande abraço e fiquem com Deus.